Em uma época de ouro da indústria automobilística brasileira, a Gurgel brilhava como uma esperança nacional. Com sua visão audaciosa de carros 100% brasileiros e, mais que isso, a fabricação de carros elétricos antes mesmo da Tesla pensar em existir. A empresa conquistou corações e mentes dos apaixonados por automóveis. Seus carros eram sinônimo de engenhosidade mecânica, inovação e orgulho nacional. No entanto, esse sonho logo se transformou em pesadelo. Em um cenário de desafios econômicos, falta de incentivos governamentais e concorrência acirrada, a Gurgel lutou para se manter no mercado. A empresa foi prejudicada por regulamentações burocráticas, dificuldades financeiras e uma infraestrutura de recarga limitada. Enfrentava uma batalha desigual em seu próprio país. Apesar de seu potencial, a Gurgel não resistiu às pressões e foi forçada a fechar as portas, deixando para trás uma história de coragem e determinação. Em meio a intrigas políticas, interesses comerciais e pressões externas, a Gurgel acabou desaparecendo do cenário automobilístico brasileiro. Mas o que de fato aconteceu com a Tesla brasileira? Quais foram os desafios enfrentados pela empresa? Será que o governo teve um papel determinante em sua queda? Descubra a história fascinante e controversa da Gurgel, uma empresa que sonhou grande, mas que foi destruída pelo contexto desafiador em que estava inserida. A história da Gurgel começou em 1969, quando João do Amaral Gurgel, engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, fundou a empresa em São Paulo. A Gurgel iniciou suas atividades com a produção de bugs e carros fora de estrada, que logo se tornaram populares entre os amantes de aventura e trilhas no Brasil. Em 1982, a Gurgel lançou seu primeiro carro popular, o BR-800, com capacidade para 4 passageiros e motor de 800 cilindradas. O BR-800 foi um grande sucesso de vendas, principalmente por ser um carro compacto e econômico, ideal para as ruas estreitas e o trânsito caótico das cidades brasileiras. Em 1984, a Gurgel lançou o X12, um Jeep compacto de design moderno e arrojado, que também fez sucesso no mercado brasileiro. No mesmo ano, a empresa inaugurou uma nova fábrica em Rio Claro, no interior de São Paulo, com capacidade para produzir 12 mil carros por ano. A partir daí, a Gurgel continuou a lançar novos modelos de carros, incluindo o X15, um Jeep mais potente e sofisticado, e o Super Mini, um carro compacto com design inovador e motor de 1000 cilindradas. Além disso, a empresa também exportou seus carros para outros países como África do Sul, Angola, Moçambique e Chile. Com esses modelos de carros, a Gurgel se tornou uma referência no mercado automotivo brasileiro, sendo reconhecida pela qualidade, inovação e preço acessível de seus produtos. Até o final dos anos 80, a empresa empregava cerca de 4 mil funcionários e tinha um faturamento anual de mais de R$ 1 bilhão. Apesar de ser pioneira na fabricação de carros no Brasil e ter desenvolvido uma série de inovações na área automotiva, a Gurgel enfrentou diversos desafios durante sua existência. Um dos principais deles foi a falta de apoio governamental para a indústria automotiva nacional. Enquanto as grandes montadoras internacionais recebiam incentivos fiscais e crédito facilitado, a Gurgel não contava com nenhum tipo de ajuda do governo. Isso tornava difícil para a empresa competir em igualdade de condições com as grandes empresas estrangeiras. O governo brasileiro, por sua vez, adotava políticas econômicas voltadas para a abertura do mercado nacional e a atração de investimentos estrangeiros. Por um lado, essa medida foi importante para o Brasil, pois possibilitou a chegada de novas empresas no país. Porém, essa medida foi praticada de forma injusta, pois o governo brasileiro favorecia as grandes montadoras internacionais que tinham mais recursos e poder de mercado do que a Gurgel, uma empresa nacional de pequeno porte. Somado a esse favorecimento internacional, outro desafio enfrentado pela Gurgel foi a dificuldade em obter financiamento para a produção dos seus carros e seus modelos inovadores. A empresa precisava de investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para competir com as grandes montadoras internacionais, mas não contava com recursos suficientes para isso.
Esses fatores contribuíram para que a Gurgel enfrentasse dificuldades financeiras ao longo de sua história. Mas não apenas isso, muitas pessoas afirmam que o governo brasileiro teve uma grande parcela de culpa pelo insucesso da Gurgel. A perseguição do governo brasileiro. Além da falta de apoio governamental, a Gurgel também enfrentou oposição e obstáculos diretos do governo brasileiro. Durante os anos 80 e 90, o governo federal adotou uma série de políticas econômicas que prejudicaram a indústria automotiva nacional, incluindo a Gurgel. A primeira medida mais prejudicial foi a citada aqui, que foi a abertura do mercado automotivo brasileiro à competição estrangeira em 1990. Com a redução das tarifas de importação de veículos, as grandes montadoras internacionais passaram a inundar o mercado brasileiro com carros mais baratos e sofisticados. O problema é que os impostos nacionais não acompanhavam a facilidade que as empresas estrangeiras tinham ao chegar, o que levou a um grande jogo desigual. Isso afetou profundamente a Gurgel, que enfrentou dificuldades para competir com os veículos estrangeiros que eram vendidos a preços mais baixos e tinham mais recursos de marketing. A empresa perdeu mercado e teve que reduzir sua produção, afetando diretamente sua sobrevivência. Outro obstáculo imposto pelo governo foi a falta de regulamentação clara para os carros elétricos e a ausência de incentivos fiscais para a fabricação desses veículos. A Gurgel foi pioneira na fabricação de carros elétricos no Brasil, mas enfrentou dificuldades para obter autorização para comercializar esses veículos e para incentivar a produção em larga escala. No entanto, apesar dos obstáculos, a empresa continuou produzindo carros elétricos e inovando na área automotiva, deixando um legado importante para a indústria brasileira. E sim, naquela época, a Gurgel já pensava em carros elétricos antes mesmo da Toyota e a Tesla nem existia. Porém, a ideia não foi à frente, muito também por causa da falta de apoio do governo brasileiro, que mostrava muito mais interesse em carros a diesel, gasolina, comum e etanol. Por causa disso, deixava de repassar investimentos para os carros elétricos que a Gurgel pretendia fazer. Além de não apoiar o projeto, o governo brasileiro também impôs uma série de barreiras burocráticas e regulatórias para a produção de carros elétricos, dificultando ainda mais a entrada da Gurgel no mercado. Isso tornou o processo de produção e comercialização de veículos elétricos mais complexo e caro, o que afetou diretamente a viabilidade financeira da empresa. Por fim, o governo também adotou políticas de incentivo à produção de biocombustíveis, como o etanol, em detrimento dos carros elétricos. Essa política favoreceu as grandes montadoras que já tinham uma presença consolidada no mercado de combustíveis fósseis, enquanto dificultava a entrada da Gurgel no mercado de veículos elétricos. Antes de apresentar um dos episódios mais tristes da indústria automobilística brasileira, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Isso nos ajuda demais. Bom, agora vamos continuar. O declínio e a queda da Gurgel foram resultado de uma série de desafios que a empresa enfrentou ao longo dos anos. Além de enfrentar problemas com o governo brasileiro, uma crise financeira atingiu o Brasil na década de 90 e foi um dos principais fatores que contribuíram para a queda da Gurgel. A empresa teve dificuldades para manter suas atividades e seguir inovando no mercado automotivo diante das dificuldades financeiras. Além disso, a Gurgel enfrentou o fracasso do modelo Itaipu, um veículo híbrido que combinava motor elétrico e a combustão. Embora tenha sido uma tentativa de produzir um carro mais eficiente em termos de consumo de combustível, o modelo não se mostrou viável e acabou sendo um grande prejuízo para a empresa. A falta de incentivos e políticas públicas somadas com a crise de 90 fez com que a Gurgel perdesse o controle dos seus negócios. Enquanto outras empresas estrangeiras recebiam subsídios e incentivos do governo de seus países, a Gurgel acabou tendo que lidar com altas taxas de impostos e pouca ajuda do governo brasileiro. Tudo isso acabou levando ao fechamento da fábrica da Gurgel em 1995 e à venda de seus ativos para pagar as dívidas acumuladas. Em 2003, o registro da marca Gurgel expirou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, deixando a empresa sem proteção legal sobre seu nome. No ano seguinte, em 2004, o empresário Paulo Emílio Freire Lemos adquiriu a marca e seus ativos por apenas R$ 850, sem consulta prévia à família Gurgel.
Essa aquisição gerou uma ação judicial movida pela família, mas a atual Gurgel não possui nenhuma ligação com a antiga Gurgel Motores, além do uso da mesma marca. Entre os ativos adquiridos por Lemos estavam 6 carrocerias e modelos como BR-800, Carajás, Itaipu, Super Mini, X12 e X15, que estavam na antiga fábrica. A ideia de Lemos era revitalizar a empresa, modernizando os veículos Gurgel e adaptando-os às novas exigências do mercado. A empresa pretendia relançar o modelo Tocantins, que existia apenas em protótipo, apesar de o projeto estar paralisado desde 2007. A história da Gurgel é um exemplo de como o Brasil pode perder grandes oportunidades de desenvolvimento. Com um empresário visionário e criativo, a empresa foi capaz de inovar e produzir veículos nacionais que chamaram a atenção do mundo. No entanto, a falta de apoio e investimento por parte do governo, aliada à concorrência desleal das grandes montadoras internacionais, acabaram por levar a empresa à falência. O que poderia ter sido um grande marco na história da indústria automotiva brasileira se tornou apenas uma lembrança de uma empresa que teve seu brilho apagado. É triste pensar que a Gurgel poderia ter sido uma fonte de empregos, tecnologia e desenvolvimento para o Brasil. Mas, infelizmente, o país não soube aproveitar todo o potencial dessa empresa. Fica o aprendizado de que é preciso valorizar as iniciativas nacionais e apoiar os empresários que querem inovar e empreender no país. A história da Gurgel deve servir como um alerta para que o Brasil não perca mais oportunidades de desenvolvimento. É preciso valorizar as empresas nacionais, incentivar a inovação e oferecer condições favoráveis para que elas possam competir de igual para igual com as grandes multinacionais. Só assim o país poderá se tornar uma potência econômica e tecnológica de verdade. Bom, agora aproveite para comentar o que você acha disso tudo. Você chegou a conhecer a Gurgel? Você acha que há espaço para uma montadora genuinamente brasileira? Deixe sua opinião nos comentários. A verdade é que nossa alta carga tributária e políticas tão burocráticas atrapalham e muito a ascensão de nossas empresas. Enquanto isso, outros países têm dominado o mercado global, como a China, por exemplo. Muitas empresas chinesas têm ganhado destaque no mundo inteiro e em diversos segmentos. Um exemplo disso é a desconhecida Tencent, uma empresa gigantesca que tem muito poder global e quase ninguém a conhece. Se quiser entender o que essa empresa faz e como ela ficou tão poderosa, clica nesse vídeo que está aparecendo e nos vemos lá. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!